Olá, queridos, boa noite, na paz do Senhor. Estamos de volta mais uma vez no nosso estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse. E hoje estaremos falando sobre a igreja de Sardes. Né? Iniciamos já com Éfeso, falamos de Esmirna, falamos de Pérgamo, falamos de Tiatira ontem. E hoje estaremos iniciando falando sobre Sardes, capítulo 3 do livro do Apocalipse. Demos algumas considerações a respeito de cada igreja, com uma característica muito própria e que cada uma delas representa um período da história, apenas representam o período da história, tá? Mas essas eram igrejas que ficavam ali na Ásia, onde que hoje é a Turquia, a Grécia, aquela região ali. E a revelação a João foi que o anjo, né, que o Senhor João escrevesse aos anjos das igrejas, que ele vai chamar de estrelas, tá? E aqui nesse texto vai falar sobre isso. A gente viu que a igreja de Tiatira, ela vai compreender o período entre o ano 600 até 1517, onde se dá a Reforma Protestante. Este período, é bom que a gente entenda isso, ele, dentro do próprio catolicismo romano, sempre teve pensadores, teólogos, que escreveram coisas bastante importantes. Neste período, a gente pode citar Tomás de Aquino, né? Ali pelo século XIII, John Wycliffe, um teólogo inglês, o teólogo, tradutor, o homem também que pregou o evangelho. A gente tem muitos pregadores, teólogos desse período que escreveram coisas importantes. Mas quando a gente chega em 1517, tá? É o ponto máximo da igreja a igreja dominante, chegar a um ponto em que houve uma ruptura muito séria com isso. Muitos pensadores, muitos pregadores, teólogos já vinham escrevendo a respeito disso. A gente tem vários nomes aqui importantes que a gente vai achar bastante interessante a respeito desses nomes, que a gente às vezes já ouviu falar de longe, mas não sabe da importância desses homens. Mas vamos falar sobre o texto aqui de Sardes para a gente falar sobre esses homens. Versículo 1 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. É o Senhor. 7 Espíritos, já falamos sobre onisciência, onipresença, os olhos, a prescrutação do Senhor que sonda os corações e toda uma característica inerente somente à divindade. Então, eles têm os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, tá? Muito bem, as estrelas nós já falamos que representam os pastores das igrejas. Conheça as tuas obras, tens nome. Aí é uma coisa muito triste de ouvir a respeito de uma igreja. Ele vai falar: tens nome de que vives e estás morto. Queridos, isso é uma coisa terrível. Como que o Senhor vai falar que a igreja dele, porque prega, porque fala do Senhor, fala de salvação, fala de Jesus, ou pelo menos de uma determinada salvação, o Senhor vai falar que vive, mas está morto? Mas é uma realidade. É uma realidade para aquela igreja e uma realidade para muitas igrejas hoje. Como eu falei, essas igrejas, apesar de elas terem a peculiaridade de cada período, elas certamente existiram em todo o período da história da igreja até os dias de hoje. Sardes significa remanescente ou aqueles que escapam. Escapam de quê? É remanescente de quê? De alguma coisa que não foi boa, tá? Certamente não foi boa. Então ela vai representar justamente esse período de 1517, quando acabou o período da igreja de Tiatira, até 1750, onde vai dar início ao início em larga escala das evangelizações e missões no mundo todo. Isto não quer dizer que neste período houvessem muitos teólogos, muitos pregadores e homens de Deus, mas Deus está tratando uma igreja específica, tá? Então, e esse período da igreja é tão terrível que é considerado o período de uma igreja morta. Uma igreja morta, porque
tem nome que vive, mas está morto. Então, é uma igreja morta. Tem abundância de vida, mas é decadente, é agonizante. Uma igreja que está agonizando, mas na obra de Deus, na caminhada com o Senhor vai levantando homens e as coisas vão se transformando. Este período é um período que vai levantar muitos homens importantes que a gente já ouviu. Então vamos começar a falar alguns deles que já falavam antes, já falamos a respeito de Tomás de Aquino e John Wycliffe, tá? Mas tem uma série de outros nomes aqui importantes nesse período. Vamos falar de John Calvino, importante teólogo, que vai trazer estudos profundos. E vamos ter John Wesley, um dos maiores pregadores de todos os tempos, que vai começar um movimento da igreja de metodistas, porque ele rompe com a igreja anglicana. Por que ele rompe com a igreja anglicana? Porque tudo aquilo que se falava a respeito de um catolicismo, de uma teologia católica corroída, corrompida, a igreja anglicana entra pelo mesmo caminho, assim como o luteranismo também, porque tudo aquilo que eles pregavam contra, eles começam a fazer também. John Wesley entra pelo caminho, ele sai do anglicanismo e começa o movimento do movimento metodista. Por que ele sai do anglicanismo? Porque o anglicanismo já começa errado. A igreja anglicana ela já começa errada. Ela começa fundada pelo um rei da Inglaterra chamado Henrique VIII. Esse homem, ele quer romper com a igreja católica porque ele quer casar de novo, mas a igreja não permitia. Aí o que ele faz? Ele rompe com o catolicismo romano, funda a igreja anglicana, manda a mulher embora e casa com outra. Assim fica fácil. Então uma igreja que já começa com a base bem questionável, pelo menos. Mas a gente falou do João Calvino, que vai dar a chamada teologia calvinista. A gente, por outro lado, a gente vai ver o Jacob Arminius, que vai dar mais lá para frente, né, já no século 17, 1600 aproximadamente, o Arminius ele vai fazer um contraposto a João Calvino, algumas coisas sobre salvação, etc, etc. Não é o caso para a gente discutir aqui agora. Mas o Martinho Lutero em si, Martinho Lutero é o nome exaltado porque ele teve a audácia de chegar e colocar as 95 teses lá na catedral, e ele foi exaltado, mas muito movimento já havia nesse período de um avivamento, de uma reforma na igreja, muito avivamento. Mas a partir de Martinho Lutero, que é importante nesse processo, extremamente importante, muito mais do que um movimento religioso, foi um movimento social, porque muita gente rompeu com todo aquele, digamos, aquela manobra, ou aquele, toda influência que a igreja tinha na sociedade. E pouco a pouco isso foi sendo quebrado, porque esse protestantismo, ele vem trazer mais do que isso, ele vem trazer liberdade de pensamento, o que não se tinha antes. Por isso que a gente falou que uma igreja paralela, fiel ao Senhor, talvez tenha existido, mas não podia aparecer. Aqui agora, esse povo explode. Mas não é fácil, isso tem guerra. O Martinho Lutero, em 1517, se ele não é protegido pelo alemão, porque Lutero era alemão, ele teria sido morto por uma perseguição papal. Mas aparecem outros, aí como um Rico Zwinglio, ele vai lá na Suíça, ele vai pregar o evangelho, ele vai trazer uma mensagem de reforma daquele pensamento que vinha muito errado lá atrás, tá? Então, muitos pensadores nesse período, muitos teólogos nesse período, mas ainda assim a igreja é considerada morta, por causa de um comportamento que trouxe apenas um aspecto aparente, apenas aparência. A igreja vive apenas a aparência do material e não do espiritual. Para Deus não importa, a gente já falou sobre isso. O Senhor não está preocupado com o tamanho da igreja no número de membros, ele está preocupado com o conteúdo, com a fidelidade do povo, ainda que seja uma igreja pequena. Esse período é um período muito difícil, mas esse período, principalmente o chamado período da reforma, ele vai trazer novos ares, tá? Novos ares para as igrejas.
As pessoas agora têm mais coragem de falar, de escrever, de pensar. Aparecem essas pessoas importantíssimas nesse tempo. Falei de John Wycliffe, que é um pouquinho antes, no século XIV, mas a gente tem, falamos de John Wesley, tem o Calvino, tem o Zwingli, tem o John Knox em 1536, lá na Escócia, considerado um dos maiores pregadores de todos os tempos. E esses homens, eles começam a fazer diferença, eles preparam todo um terreno para que coisas importantes fossem acontecer. Então, mas esse período para a igreja é considerado um período muito difícil, porque começa a ter transformações e começa a ter guerra. Havia a guerra dos luteranos, agora se formou seguidores de luteranos, começaram a ser conhecidos como luteranos, fazem guerra contra o exército do papado. Então, uma coisa que foge muito desse contexto. Agora, é um movimento importante de libertação, porque a partir daí, as coisas começam a se viver, até o próprio mundo começa a ter um desenvolvimento maior, porque vivia num sistema feudal, agora entra num sistema mais capitalista. Em 1689 vem a Revolução Francesa, que é um outro movimento, porque eles estão rompendo também com essa manipulação, esse domínio da religião sobre a sociedade, e eles se libertam disso. E a partir daí, as pessoas começam a pensar, o mundo começa a desenvolver na arte, na cultura, no comércio, há um desenvolvimento muito grande com relação a isso aí. Isso vai até 1750, ou seja, o terreno está sendo plantado nesse período. O terreno está sendo plantado e está sendo bem solidificado para que as grandes missões, a grande evangelização no mundo ocorra. E a partir daí a gente vai ver outros nomes mais lá na frente. Mas mesmo nesse período, tá? Esse período difícil, a gente vai ver que já havia movimentos fiéis sem se dobrar ao catolicismo romano. A gente vê, por exemplo, os anabatistas, que mesmo antes de 1500 já existiam, e vão depois se transformar na Igreja Batista. E também aqui no Brasil mesmo, o evangelho não chega como alguém, chegou em 1800 e tal, 1800, não, senhor. O evangelho chega através de um grupo chamado de huguenotes franceses, que depois da descoberta do Brasil, agora estamos falando de Brasil, em 1500, 1600, 1560, mais ou menos, eles estão aqui. Só que eles são mortos por amando do papado também. Esses caras estão atrapalhando os nossos objetivos e tal, aliado com Portugal, né, que sempre teve muito alinhado com o papado. Eles acabam matando muitos huguenotes que eram protestantes, vamos dizer assim, que já estavam aqui no Brasil e foram expulsos porque chegou uma comissão aqui da França. Isso é a história do Brasil, né? Que a gente aprende e vem para Villegagnon e aqui no Rio de Janeiro, e esses camaradas são expulsos, tem aquela guerrinha e tal. Mas eles já estavam aqui. Então o evangelho já chega com muita dificuldade, com perseguição, e que não foi fácil. Isso vai durar até 1750, e a partir daí vamos tomar um outro rumo, que a gente vai falar sobre Filadélfia, né, amanhã, querendo o Senhor, e a gente vai falar sobre as grandes missões, a grande evangelização que houve no mundo, tá? Falar de Filadélfia, todo mundo quer ouvir de Filadélfia, porque todo mundo quer ser Filadélfia. Mas isso é muito bom. Mas o versículo 2, olha o versículo 2 do capítulo 3 de Apocalipse, tá? Diz o seguinte: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tem achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, ser vigilante e confirma o restante. Que restante é esse? É um restante que está conseguindo ainda com toda a dificuldade, com toda a opressão dentro da igreja,
eles conseguem ser fiéis ao Senhor. E ele fala assim, olha, confirma esses daí, porque eu não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Nem sempre aquilo que as igrejas estão fazendo, algumas igrejas estão fazendo, estão perfeitas diante de Deus. Ah, mas está falando o nome de Jesus. Isso é uma coisa. Ah, mas o Paulo, é importante que pregue o evangelho, importa que o evangelho seja pregado. Ok. Mas as consequências para quem prega o evangelho com outros interesses, ou até com manipulação, as consequências não serão boas, tá? Mas ainda dentro dessa igreja ou dessas igrejas, tem pessoas fiéis. Tem pessoas que elas não se dobram diante de coisas que elas sabem que não estão de acordo com a palavra de Deus. Falei ontem, dei uma pincelada rápida a respeito do meu pai, que foi de uma igreja que muita coisa era questionável, mas meu pai tinha uma Bíblia, e meu pai lia a Bíblia, e meu pai conheceu a Bíblia, e meu pai tinha entregue a vida dele para o autor da Bíblia, e ele falava, tá, o que acontecia? Sai para um lado, não, você não pode ficar aqui. Vai para outra igreja, não, você não pode ficar aqui. Não, você não pode ficar aqui. Até chegou um ponto que, olha, igreja evangélica. E tem muita gente que vai brigando. Muita gente que vai... você não pode. Pessoas querem fazer... pregar o evangelho, viver o evangelho, mas de repente estão no lugar errado. No tempo de Deus, essas pessoas saem. É o que o Senhor está escrevendo para essa igreja aqui. E ele continua dizendo, versículo 3, lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Olha o que você tem recebido e ouvido, e guarda-o. Uma coisa é receber e ouvir, outra coisa é guardar e praticar. Ouvir só não muda muita coisa na vida do crente ou quem quer que seja. Ah, eu conheço a Bíblia, e daí? Tem um monte de gente aí fora que conhece muita Bíblia, mas não guarda. Aquilo ali, não, se nós não pegamos essa palavra como palavra de Deus falando com a gente, e a gente não guardar dentro de nós, a gente vai fazer coisas erradas. E fazer coisa errada, se não houver arrependimento, é pior ainda. Ainda no versículo 3 ele vai dizer, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. A gente precisa vigiar o tempo todo. Senão, o Senhor, ele diz que ele vem como ladrão, tá? Aquele que aparece de repente, você, tá? Ele faz isso numa comparação, porque normalmente o ladrão chega, é muito rápido. E se eu soubesse? Ah, se eu soubesse. Então, se você sabe que ele vem, se prepare. Se você sabe que pode acontecer a qualquer momento, se prepare, esteja pronto sempre para quando o Senhor chegar, né? E não saberás a que hora sobre ti virei. O Senhor pode chegar, e tem chegado a algumas igrejas durante todo esse tempo, e tem acabado. Pastor, mas isso pode ter, acontece no nosso tempo, já aconteceu no nosso tempo? Tem acontecido. Queridos, tem igrejas, e eu vi isso com muita tristeza nos Estados Unidos, igrejas grandes, megas igrejas, que estavam abertas porque alguém alugava no período da manhã e da tarde, como a gente frequentou a igreja lá, durante um tempo que a gente morou lá, igrejas grandes, que essa igreja foi tal, essa foi aquela, e que morreram, igrejas que morreram, e apenas uma comunidade que ainda mantém a propriedade dentro do terreno, vive daquilo de aluguel de igrejas, de brasileiros, hispanos, orientais, que alugou a igreja, mas as igrejas morreram, e tem morrido durante décadas, tem morrido tanto na Europa nos Estados Unidos e principalmente na Europa. Igrejas que morreram, pastor, mas a igreja morre. Fato, a gente viu isso. Isso serve de despertamento para nós. Isto serve de despertamento para nós. Nossa igreja é avivada. Nossa igreja é avivada em quê? Em que a nossa igreja é avivada? Quando eu falo de nossa igreja, o tempo que nós estamos vivendo, em que ela é avivada?
apenas de uma boa música. Oh, muito bom. Ou ela é avivada do Espírito do Senhor que está dentro da igreja, dirigindo, conduzindo a igreja. Isso é algo para a gente pensar. O Senhor não escreve uma carta para uma igreja que ele fala que é dele, dizendo que essa igreja está morta. Não é à toa, é alguma coisa que tem que servir muito para nós, muito, despertamento e muito para nós. Ele continua dizendo que ele vem como ladrão de repente, tá? Então, esse período que vai até passa da Reforma Protestante, vai até 1750, é um período de que a gente precisa parar para pensar, ainda mais porque Deus permitiu que homens viessem e falassem e confrontasse muita coisa errada que estava acontecendo. O detalhe disso, que a gente, nesse período, é que igrejas que estavam protestando, igrejas que estavam contestando, estas igrejas acabaram fazendo a mesma coisa. Não no sentido da idolatria, mas no sentido da corrupção financeira. E não foi fácil. Por isso que John Ernest fala, estou fora. Agora, em se tratando de igreja protestante, deixa eu dizer para você, igreja protestante é aquelas que protestavam contra o sistema da igreja imperial, luterana, episcopal, ortodoxa grega, ortodoxa russa, né? Anglicana. Essas são as chamadas igrejas protestantes, e protestaram, mantém o formato da igreja católica, né? Aquela homilia, aquele sistema, mas separaram. Olha, nós temos o nosso próprio sistema, a nossa própria liderança. As outras igrejas tomaram um rumo diferente e tanto é que não tem nada a ver o nosso sistema de culto é totalmente diferente. Ou seja, a reforma é aquilo para reformar. Houve reforma de quê? Da igreja? Não, a igreja católica continua praticamente do mesmo jeito. Mas o movimento da reforma foi importante? Foi. Porque as pessoas... não, porque eu sou um reformado. Aí entra nessa bobagem de eu sou anglicano, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Querido, salvação. Isso é detalhe, salvação. Jesus é o centro, Jesus tem que ser fiel a ele. O resto é uma teologia que muitas vezes não leva muito a lugar nenhum, tá? A gente às vezes fica preocupado nessa teologia e esquece que o principal é a salvação, vida eterna, e intimidade, comunhão e fidelidade ao Senhor. Versículo 4, estamos aí na reta final. Mas também tem insights, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. É o que eu falei. Você está num meio difícil, não significa que você tem que se contaminar. É difícil, não é uma situação fácil. Pastor, eu não concordo muito porque eu estou vendo heresia. Então, está fazendo o quê? Uma coisa é você não gostar muito da administração, da forma de culto, isso é uma coisa. Agora, tem heresia, está fazendo o que aí? Ele diz que algumas pessoas não se contaminaram, certamente sofreram muito e sofrem. Pessoas que não querem se contaminar em determinadas igrejas. Não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. Então, essa veste branca fala de pureza e santidade. Pessoas que, mesmo em função de tanta opressão teológica de heresia, elas se mantiveram fiéis. E o versículo 5 vai dizer: ao que vencer, será se vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Vestidas vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Então tem um livro da vida nas mãos do Senhor. Mas o nosso nome pode ser riscado do livro da vida? Pode. Mas eu ouvi que uma vez salvo, esquece isso. Isso é uma outra discussão que a gente não vai entrar no mérito.
O que o Senhor diz é o seguinte: ser fiel até a morte. Ah, mas se eu for escolhido, como é que você sabe? Ah, mas se eu já fui predestinado, como é que você sabe? Isso não importa. Importa que você seja fiel ao Senhor até a sua morte ou até você morrer. Que não é a mesma coisa, tá? Isso é importante, tá? Ele vai dizer: de maneira nenhuma arriscaria seu nome do livro da vida. Ah, mas quando a gente pega o nosso nome do livro da vida, não. Porque se ele riscasse toda vez, riscasse e que a gente fizesse alguma coisa e escrevesse de novo toda vez que a gente pedisse perdão, o livro ia rasgar. Só que isso é uma coisa simbólica, evidentemente. Mas Deus tem um registro dele para quando o homem, tá? Os homens que não aceitaram o Senhor estiverem diante dele, o Senhor, todos ficarem inexcusáveis. Ou seja, existe uma acusação, existe fatos para que o Senhor não seja chamado de injusto. Então, o livro da vida é o nosso alvo maior de ter o nosso nome lá guardado para que a hora que o Senhor vier como o ladrão que ele fala aqui, a gente esteja na presença dele. Ele diz uma coisa linda no final. Que coisa linda, queridos. Eu quero que você, a gente já terminando essa live de hoje, você pense nisso. Ele diz: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que coisa linda isso. Você já imaginou, querido, Deus confessando o seu nome, o próprio Senhor, o Jesus te recebendo, apresentando ao Pai: Senhor, esses são meus, confessando diante dos anjos. Para pensar nesse momento. É algo que nos renova as forças, é algo que faz com que a gente tenha esperança de que a qualquer momento isso pode acontecer. Ter o nosso nome confessado pelo Senhor diante do Pai e diante dos anjos. E o versículo 6 ele vai terminar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre a carta terminando com a pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa que vai nos convencer, que vai dizer: isto é verdade. Esse Espírito Santo que vai fazer a diferença na nossa vida e vai dizer para nós: isso é verdade, vocês precisam agir dessa forma, o resto é bobagem. O resto é bobagem. Queridos, que esse texto de hoje, que a igreja de Sardes vinha trazer para nós um despertamento de que a gente precisa ver que as coisas não aconteceram de uma hora para outra. Muitos homens de Deus, durante todo esse período, pagaram preços altos. Homens que escreveram, homens que deixaram coisas preciosas para nós, teólogos importantes, pregadores, homens de Deus. E a gente vai ver mais homens de Deus que deixaram também muitas coisas preciosas para nós a partir de 1750, tá? A gente estando já no século XVIII, no século XIX, tanta gente boa. A gente vai comentar sobre esses homens, e principalmente nesse tempo de Filadélfia, que é a partir de 1750, quando já vai falar das grandes evangelizações. Tá bom, querido? Muito bom que você estivesse conosco mais esta noite. Amanhã, Filadélfia. Quanta coisa boa a gente tem para falar de Filadélfia. Essa todo mundo quer ser. Essa todo mundo quer ser. Então, queridos, amanhã, 10 da noite, convide pessoas, passe aí o endereço do site para as pessoas, para que a gente esteja juntos e a gente aprenda mais um pouquinho a respeito disso. Creio que Filadélfia, veja bem, queridos, Filadélfia e Laodiceia são as duas últimas igrejas desse período, e vai chegar no nosso período em Laodiceia. Tem coisas aí que a gente vai ser bem interessante a gente falar sobre isso amanhã, tá bom? Então, queridos, amanhã, 10 da noite, estaremos novamente aqui querendo o Senhor. Deus te abençoe, tenha uma noite muito abençoada na presença do nosso Senhor. Amém, queridos.